Na paz de Deus, irmãos amados, tudo bem, amigos? Então, estou mais uma vez para dar uma notícia. Para mim foi bastante difícil tomar essa decisão, muito difícil mesmo. Mas foi o caminho, pedi um sinal, né? Senti que foi da parte de Deus, tenho certeza, estou seguro da decisão do que eu tomei, né? Primeiro quero agradecer a todos os irmãos, meus amados irmãos da congregação cristã, outros que também está escrito que a gente não sabe quem é, mas já agradeço de princípio. Alguns que, né, os 2 últimos vídeos que foi colocado foi de bastante crítica, né? Mas agradeço a todos, porque tudo serve para o crescimento. Eu aprendi uma coisa desse tempo de jornada, que as críticas também ela é construtiva, depende do ponto de vista que nós olhamos estas críticas. Então quero agradecer a todos e quero dizer que eu, quando nasci, meus pais já eram crentes, meus avós já eram crentes também da congregação cristã no Brasil, né? Eu nasci na igreja, né? Indo nos cultos de jovens, né? De quando eu peguei mais ou menos 11 anos para 12 anos, né? Eu tinha uns amiguinhos que ele era católico, né? Então meus pais nunca foi muito assim de tampouco forçar nada. Ele deixou sempre nós livres para escolher os nossos caminhos. Então foi quando começava a ir com eles na missa. Eles me levavam depois, né, da missa. Sempre a igreja católica tem as festas juninas, essas coisas. E claro, como criança, né, não entendia nada da Bíblia, nada mesmo. Para mim as reuniões de jovens era como nada, não conseguia entender, não sabia nem que era sacerdote, nada. Então, ouvi, né, segundo os meus olhos, essa igreja aqui parece boa, né? Por mais que meus pais e sempre os irmãos falavam que era, né, muitas coisas que todos já sabem, né? Mas eu vi não, que parece ser mais animado, e foi quando eu fui, né? Fui deixando de ir na congregação, nos cultos de jovem, e parei de ser crente. Mas sempre tinha dentro de mim que uma voz que sempre falava comigo quando eu ia dormir. Sempre eu ia nas festas, me alegravam, mas quando eu ia deitar sempre a voz dizia: o que você fez de bom hoje para o Senhor, para mim, para Deus, como se fosse uma voz falando comigo. Eu disse: Senhor, hoje não fiz nada, fiz tudo ao contrário da sua vontade. Então aquilo batia uma tristeza, irmão, quase sequente todas as vezes que eu saía e chegava. E fiquei dos 11 anos até os 21 anos, foi quando eu casei, né? E eu fiz uma promessa para Deus, que quando Deus preparasse uma esposa, né, eu me batizaria, né? Então casei, né, passou quase um ano, né, e já tinha meu filho, 1 ano e pouquinho, já tinha meu filho, já estava com 22 anos, na verdade. E então tive um convite de uma irmã para ir no batismo. Antes eu tinha começado a congregar, fui uma vez na igreja, fui uma vez em outras igrejas, mas as igrejas não me convenceu, porque já tinha na minha cabeça, né, aquela forma, aquela organização da congregação. Então eu não aceitei, sem conhecer nada das escrituras, mas eu vi que não era bom, porque eu já tinha sido ensinado de outra forma, né? Então foi quando eu fui nesse batismo e foi muito maravilhoso mesmo. Senti uma presença de Deus muito grande. Foi no ano de 99. 99. Não é porque o mundo, todo mundo falava que o mundo ia acabar no ano 2000, né? Do 2000 chegará e 2000 não passará. Não foi por isso não, porque eu sempre tive assim, vi o povo falando isso, e eu pensava, não, ninguém sabe a volta do Senhor, nem o dia nem a hora, não fala assim as escrituras. Então eu não cria, na verdade, sem conhecer nada, não cria nessas falas, né? Mas eu fui assim, casualmente nesse batismo, e cheguei aí. Eu não queria batizar por causa das pessoas que iam falar de mim, porque eu batizei naquele dia com medo, né? Então eu não queria, na verdade, mas foi muito forte a presença de Deus, foi muito forte mesmo. Isso eu confesso que foi maravilhoso o dia do meu batismo. Então, irmãos, e no ano de 2010
né? Fui para os Estados Unidos, fiquei uma época lá em 2006, né? De 2004 a 2006, né? Deus tem me abençoado bastante, né? Tinha né, muitas coisas na minha vida que estava desorganizada, nesse tempo o Senhor colocou em ordem. Em 2010 o Senhor preparou por uma profecia de uma irmã. Eu cheguei na casa da minha irmã, antes eu tinha recente colocado uma empresa de compra e venda de veículos, essas coisas, né, quando eu cheguei dos Estados Unidos, e depois de um ano mais ou menos, estava indo bem. Então eu cheguei aí, tinha uma irmã, até da Assembleia de Deus, que estava, não me conhecia, e estava aí junto com a minha irmã, e ela estava fazendo a unha da minha irmã. E ela falou que tinha um recado de Deus para mim, assim, do nada, que eu tinha de deixar, vender tudo que eu tinha, a minha empresa, tudo, e eu ia, Deus ia mandar eu para um outro país, né? Outro país. Ela falou, Deus não só me mostra qual é o país, mas Ele não te quer mais no Brasil. Eu pensei comigo, isso eu creio que não deve ser verdade, porque eu não quero mais sair do Brasil, porque já tive experiência nos Estados Unidos, foi muito bom, mas lugar frio também, ele divisa com o Canadá. Então eu não quis mais sair do Brasil e ser imigrante e essas coisas. Mas irmãos, ela disse assim que eu tinha que vender tudo, sair, que Deus ia usar de mim em outro lugar. E se passou, eu falei, se é da vontade de Deus, se for de Deus, vai cumprir. Então foi quando se cumpriu, irmãos, porque as leis do Estado mudou, tirou o IVA dos carros, o imposto, os carros caiu de preço. Foi um transtorno muito grande, muitas pessoas, muitos mesmo, como meu irmão e outros garageiros que a gente falava no Brasil, né, compra e venda de carro, perdeu muito dinheiro. E claro, como eu já tinha pouco, perdi tudo, irmãos, tudo. Então foi quando eu tive de fechar mesmo, e foi quando cumpriu as palavras, e aquilo ficou no meu coração, remordeando aquelas palavras. E foi quando eu busquei a Deus, orei, né, qual é o lugar que eu ia voltar para os Estados Unidos, senti que não era para lá, e foi quando Deus preparou para vir para a Espanha. Então eu estou aqui desde 2010. Cheguei em 2010, 2011, né, eu fui colocado como cooperador de ofício ministerial. Então, irmãos, com muita dificuldade, sem saber muito pouco das Escrituras, até hoje eu não sei muito, mas já consegui aprender, né, com a ajuda de Deus e muito esforço, algumas coisas. Mas foi muito difícil, né, que eu, claro, não tinha nenhum caporal de jovem, não tinha nada, e o meu irmão me apresentou lá e voltou depois de 2 meses, 3 meses, e eu atendendo os cultos sem saber. Então foi muito difícil mesmo. Mas Deus tem ajudado em tudo, né? E aí essa igreja fechou, porque todo mundo foi voltando para o Brasil, né? Já estava nas crises aqui. Quando eu cheguei em 2010 já tinha crises, né? Então 2013, 14, né? Voltou muita gente. Então se uniu as igrejas. Tinha 2 igrejas, essa igrejinha que eu atendia e outra. Então se uniram essas 2 igrejas. E eu fiquei como cooperador, que eu ia entregar. Os irmãos, não entrega não, atender os cultos de reunião de evangelização, algumas coisas assim, né? Então acabou que eu fiquei cooperador sem igreja, mas atendendo algumas reuniões de evangelização. E eu vim aqui em Valladolid, que é 200 quilômetros, né, de Madrid, essa cidade onde eu moro, chamada Valladolid. Então aqui tinha uma igreja, depois fechou, né, porque também os irmãos, muitos foram embora, ficou poucos irmãos, não conseguiu pagar o aluguel, né, o cooperador que atendia, que era de Madrid. Então essas coisas assim, o cooperador jovem também foi, então acabou fechando essa igreja. E nós fazíamos cultos na casa de um irmão nosso, que é espanhol, casado com a colombiana. Então ficamos por 2 anos e meio, quase 3 anos, atendendo cultos. Vinha outro irmão cooperador também, a atender esses cultos aqui em Valladolid. Foi quando eu senti, né, da parte de Deus, que eu tinha de vir para cá, né? Um irmão cooperador me disse que Deus, ele estava orando numa madrugada, e Deus falou muito claro para ele que aqui era o meu lugar. Mas eu não quis, de princípio eu não queria vir, falei com a minha esposa, ela falou que não, meus filhos também, ninguém queria vir. Irmãos, estou contando um pouco assim da minha história, da minha vida, para os irmãos conhecer mais ou menos como foi o trajeto da minha vida. Então, amados, e aí foi quando eu fui, passou-se os tempos, passou 1 ano depois desse que o irmão falou,
Eu já tinha acabado recente, tinha colocado uma oficina de funilaria e pintura, tudo que eu queria. Estava tudo bem, irmãos. Tinha, claro, sempre tem uns problemas, né? Mas estava tudo bem. Mas uma vez vindo de uma reunião geral de Barcelona, e vínhamos conversando junto com outros cooperadores, e naquele dia foi como uma fisgada que deu no meu coração, que eu tinha de vir para Valladolid, eu tinha de vir para Valladolid, morar aqui e cuidar dos nossos irmãos. Mas eu pensei, a minha esposa tinha recente conseguido um trabalho, né, com um contrato indefinido, né, que ela queria. Eu tinha acabado de montar a empresa, então estava assim muito difícil para tomar essa decisão ainda, pior ainda do que antes. Mas, irmãos, orando, né, eu falei com Deus, falei: Senhor, se é da tua vontade, então que eu vou falar com a minha esposa. Se ela falar que sim, né, para mim vai ser a resposta, não preciso buscar nada mais, Senhor. Por quê? Porque toda essa circunstância, ela vai falar: não, mas se nós não foi antes, como nós vai agora? Acabou de montar uma oficina, todo o dinheiro foi empregado ali, né? Eu acabei de entrar num trabalho que ela já trabalhava antes e voltou a trabalhar naquele trabalho. Eu estava contente. Então essa foi o meu sinal que eu pedi da parte de Deus. E quando eu falei com ela, irmãos, na hipótese de vir para Valladolid, para morar aqui, ela na hora não respondeu nada, ela sempre foi muito decidida. Ela falou: sim, nós vamos sim. E que dia? Mas tem que ser mais rápido possível. Então aquilo me surpreendeu e eu não quis acreditar, na verdade. Pensei que eu tinha 99% que ela falar que não, mas ela decidiu tão rápido, para mim foi um susto. Mas assim aconteceu, irmãos. Decidimos, vendemos tudo, saiu do trabalho, vendemos e estamos aqui em Valladolid. Já tem 3 anos, já vai para 3 anos e meio. Irmãos, a igrejinha alugamos um lugar, né, vai indo bem, né, já tomou 30 irmãos, tomou Santa Ceia. Então chegou um ponto, irmãos, que desde muitos anos já que tem algumas divergências em alguns pontos, né, na verdade, de doutrina da congregação. Então eu venho levando porque, né, todos os meus parentes, toda a minha família da congregação, eu também gosto muito da congregação, muito mesmo. Uma igreja muito bem organizada, né, administração muito bem organizada. Tem alguém que fala da administração, eu não acho. Eu falo, apoio que é uma administração muito organizada, muitos irmãos sérios, muitos irmãos amados demais. Isso, irmãos, para mim tomar essa decisão foi com muita dor no meu coração, com muita mesmo. Não estou arrependido, porque pedi sinal e Deus me mostrou. Aí o irmão pode pensar, né? Mas se o irmão pediu sinal para vir para cá, aí depois está aqui, está cuidando da igreja, pede sinal para deixar o ministério, irmãos, essa foi sempre as minhas perguntas para Deus e a resposta que eu queria de Deus. Falei: Senhor, eu vim para cá para cuidar dos meus irmãos, para estar junto com eles, né, para louvar e glorificar a Deus. Estou contente, agora tomaram uma decisão assim. Então já há mais de anos atrás, antes da pandemia, surgiu algumas coisas, mas eu relutando que não. Eu vim para cá para essa missão, orava, Deus não me respondia. Pedi 1 ano atrás, eu tive muita vontade de voltar para o Brasil. Orei a Deus, Deus usou de um irmão no Brasil, numa reunião de evangelização, que ele não me conhecia nada, tinha vários cooperadores. Eu creio na profecia, irmãos, tem muito profeta falso, mas tem alguns ainda verdadeiros. Eu creio na profecia porque eu já fiz parte disso. Então, nessa reunião de evangelização, tinha outros cooperadores, tinha tudo online, não, do Brasil. Um irmão me disse: irmão, você está querendo vir embora, não vem, né? Deus tem obra para fazer com você aí ainda. Então foi quando segui adiante, mas surgiu esse no meu coração de fazer esse canal. Já surgiu, na verdade, isso há muitos anos, mas eu relutando não quis fazer isso, né? Mais com a intenção principal de evangelismo, de conhecimento das Escrituras. Essa é o meu desejo de falar das grandezas de Deus, falar das doutrinas. Então isso me enche muito de alegria. Amo a palavra de Deus, né? Então foi quando teve esse desejo no meu coração, e foi quando, né, surgiu a pandemia e toda a congregação era sempre muito contra, na verdade, qualquer tipo de coisas no YouTube, essas coisas assim. E surgiu o canal de YouTube da congregação,
e tal, já vem desenvolvendo mais, fiquei feliz. Falei, então agora já não, creio que não tem problema nenhum, né? Se estamos falando das grandezas de Deus, eu creio que estamos evangelizando, estamos engrandecemos em conhecimento, reflexão da palavra de Deus, e foi quando eu abri esse canal nessa intenção, irmãos, não aqui para buscar briga, mas assim também que se é para defender uma verdade, não falar mal daquela pessoa, né? Que muitos irmãos disseram assim que nos 2 últimos vídeos eu estava falando mal das pessoas. Não, não é das pessoas. É refutar uma coisa que a pessoa está falando, baseando nas escrituras. Isso por lei é permitido, isso não é falar mal daquela pessoa, né? Isso aí é permitido por lei nós fazermos isso, isso não é de nenhuma... com alguma maldade nisso, né? Eu não vejo, né? Alguns críticos não vê maldade nisso aí. Foi quando, irmãos, né, fui chamado pelo ministério, muitos que estão aí, muitos que irmãos, né, do outro lado, ou que, né, que não servem a Deus na congregação, falou que logo ia puxar o seu tapete e essas coisas assim, e eu fiquei quieto, né? Falei, é provável, né? É provável. Então foi quando não fiz escondido, falei com um ancião aqui da minha região, ele disse, irmão, serve a Deus, né? Vai com cuidado. De princípio ele ficou quieto, não teve resposta, ele estava orando, mas depois ele me disse, vai com cuidado e Deus será contigo. Mas chegou também o nosso ancião presidente, o irmão Vocep, e outros irmãos também, mais tradicionais da congregação, que viu o vídeo e creio que ligou no Brás, alguma coisa assim, né? E andou comentando, né, sobre a minha pessoa. Foi quando meu irmão presidente, mais os irmãos anciãos aqui da minha comum, me chamou numa reunião. Foi sábado passado. Então tivemos uma conversa, né? Foi bastante para mim um pouco doída, né? Claro que, irmãos, aqui não estou para falar mal de ninguém, né? Mas tampouco me justificar e dizer que eu sou santinho, né? E tampouco falar mal da congregação. Não quero isso, irmãos, não quero isso. Temos pontos de divergência, pode ser que eu faça outro vídeo falando sobre o porquê, né, que eu saí, né, mais porquê dos outros pontos que divergem, mas de princípio aqui o que eu quero dizer é que foi uma conversa bastante assim, de princípio ele me atacou bastante, né, segundo o seu ponto de vista, que eu estava me engrandecendo, né, aqui, porque muitas das vezes, né, em algum vídeo colocar minha foto, mas irmãos, eu não vejo nenhum mal nisso. Eu creio que a vanaglória, essas coisas estão dentro do coração do homem, não está em colocar uma foto, expor, ou querer ser adorado por ninguém, porque a honra e a glória é de Deus. Deus conhece o nosso coração, então para mim eu não vejo mal nenhum, mas aos olhos de outras pessoas sim, é mal, né? Então surgiu assuntos bastante delicados, né? E foi quando eu também expus, na verdade, falei também da minha posição, o porquê, né? Qual é o propósito, né, daqueles vídeos, de refutar um irmão, de falar sobre o véu, refutando outros, dando ênfase mais naquilo ali e mostrando para que as pessoas possam entender mais. Claro que alguns, né, não conseguem entender, né, com o olho benigno, não? Vamos dizer assim. Depende da cosmovisão, né? Cada um tem uma cosmovisão, um óculos, vejamos com óculos, não? Então, às vezes que você vê por outro lado, claro, no olho crítico, né, é uma versão, mas se você vê com o olho de benignidade, você veja outra coisa. Eu aprendi muito isso na minha vida. Então, amados, tive essa conversa com os irmãos, e foi quando por último o irmão me disse, não, te darei uma semana para o irmão orar a Deus e decidir, irmãos. De princípio ele disse, você fica com o canal ou com o seu ministério, então ou decide um ou outro, porque isso, aquilo, e disse a sua posição. E foi quando eu falei tudo também que eu disse, e logo eu fui decidido. Eu falei, não, amado, se é para tomar essa decisão, eu já estou decidido. Faz a minha carta de renúncia e aqui paramos por aqui mesmo. Já tinha me programado para isso também, orando. Tinha um sentimento que ia acontecer algo, claro, né, por todas as mensagens, né, nos vídeos, né, os comentários e tal, sabia que ia surgir algo aí, né? Eu tinha até mandado uma mensagem também já por um ancião aqui da minha região, já também avisando que se fosse para decidir algo, eu já tinha orado a Deus e a minha decisão seria essa. Então, irmãos, e aí
irmãos, né, no dia a resposta do irmão, se Deus mandou vir para cá e por que acontecer isso? Irmão, tudo tem um tempo determinado por Deus. Na verdade, eu não sou a última bolacha do pacote, eu não posso me sentir isso também. E também, tampouco, estou deixando a Irmandade aqui abandonada, não? Que não tinha cooperador de jovem, né? Então, para mim, eu pensei muito nos irmãos e muito em fazer isso. Muito, 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 irmãos. Muito mesmo. Muita oração, muito... falei, Senhor, não posso fazer nada que te agrada a tua vontade, né? E também eu não troquei o ministério por um canal no YouTube. Isso que eu vou deixar bem claro. Muitas outras coisas que me divergem, né, no meu ponto de vista doutrinário da congregação e que eu, né, aprendi dentro das escrituras lendo, né? Então é isso. Então tomei essa decisão, pedi um sinal para Deus, né? Depois disso, dessa conversa com os irmãos, eu orei a Deus, falei, Senhor, se o Senhor está comigo nessa decisão, se aqui findou o meu tempo de ser cooperador aqui nessa igreja, porque pode vir os outros servos de Madrid, aqui está atendendo, e sim, os irmãos seguir servindo a Deus, né? Então, eu pedi para o Senhor, mostra-me um sonho, uma revelação, ou algo que sobrenatural para mim, dá a resposta que o Senhor está comigo, se eu decidir ficar, entregar o ministério e servir, né? Sem ministério, mas sem ministério na congregação, né? Mas o ministério de evangelizar, o ministério de falar das suas grandezas, de cuidar da minha família, também o ministério de pastor, porque eu creio que de pastorear, não de cuidar, eu creio que esse dom está dentro de nós, esse ministério está dentro de nós. Não é assinando uma carta numa denominação que significa que você não tem mais ministério. Isso para mim não mudou nada. Então, irmãos, eu pedi esse sinal para Deus, né? Se chegou o tempo. E, irmãos, aí eu estava orando, né? E falei com Deus assim, claro, com muita fé. Senhor, eu sei que o Senhor vai me responder, Senhor, né? E entrei em consagração a Deus. E foi quando eu estava deitado e fiquei 1 hora, 2 horas ali glorificando a Deus, né? E clamando a Deus e falando com o Senhor. Foi quando eu passei assim numa dorminha, irmão, muito leve, né? Como se tivesse acordado, olhei para o teto, tinha uma força assim no teto muito forte, né? Como se a presença de Deus estivesse ali. Então eu olhei para o teto e falei, Senhor, se é o Senhor que está aqui, Senhor, então faça que eu sinto alegria no meu coração e que meu corpo flutua da cama. Então quando eu disse assim, veio como uma força, um poder no meu corpo assim, me levantou da cama assim uns 10 centímetros. Depois eu voltei a falar para o Senhor, Senhor, levanta um pouco mais, faça que eu vou até a Ti, Senhor. Então eu fui subindo mais 10 centímetros, falei de novo, subi mais um pouco, e aquela alegria tomava o meu coração. Depois a minha esposa me buscava assim na cama, e ela me encontrou assim, me baixou, me colocou assim na cama de volta. E eu me despertei assim daquela madorminha, mas essa é uma visão que Deus me deu, eu creio de toda a alma, porque foi muito espiritual. Então essa para mim foi a minha confirmação, né, de entregar e servir a Deus, né, porque eu não quero também deixar ninguém triste, nem a Irmandade, nem os irmãos cooperadores, pessoas que eu amo muito, 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 os diáconos, irmãos meus parentes, toda a congregação. Então eu não quero jamais falar da congregação e nem dizer que agora acabou e eu vou montar outra igreja, que eu vou para outra igreja. Não, eu quero servir a Deus, seguir servindo a Deus na esperança da vida eterna. É isso, irmãos. Do que mais, eu vou fazer um outro vídeo, porque eu tenho que falar algo mais, né, sobre esse tema também, mas deixa para o próximo, tá bom? Alguns pontos que divergem, né, mas de começo eu quero dizer, cada irmão segue na sua fé, no seu ânimo, servindo a Deus, na esperança da vida eterna. A paz de Deus e Deus te abençoe.